Bom, nós queremos conversar um pouco com você também, né? Haja vista que o governo está se mexendo em relação à demarcação das terras indígenas. Nós temos aqui uma convidada para conversar conosco, né? Que é a antropóloga Tatiane Klein. Gentilmente aqui conosco. Tatiane, obrigado pela gentileza. Boa noite, Geraldo. Olá, bem-vinda, muito obrigado. Obrigada. Tatiane, como é que está essa questão da demarcação das terras indígenas? Nós até tínhamos tomado como exemplo aquela demarcação feita na Raposa do Sol, é isso? Raposa Serra do Sol, isso Raposa Terra do Sol, né? E que, a duras penas, aquilo foi demarcado. Agora te pergunto, o mesmo método se aplica a outras propriedades, outras posses indígenas? O que dizem os juristas é que não. Não. Quando o STF, em 2009, julgou a demarcação em área contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol, que era uma reivindicação de mais de 30 anos, né, dos 5 povos que vivem lá naquela terra, ele determinou que essa decisão não tinha efeitos vinculantes. É uma decisão que os juristas avaliam que é muito positiva para os direitos indígenas, mas que tinha aí 19 condicionantes. E entre essas 19 condicionantes, tinha algumas que eram restritivas. Por exemplo, restringiam a ampliação ou a revisão de limites daquela área especificamente. Em 2013, o STF voltou a se posicionar sobre esse tema, reiterando que ela não era vinculante. Mas o fato é que hoje, a bancada ruralista, que está numa frente de ataque aos direitos territoriais indígenas há alguns anos, desde que eles conseguiram alterar o Código Florestal e elegeram isso como uma pauta, passaram a tentar colocar essas condicionantes como restritivas para todas as terras que estão em processo de demarcação no Brasil. Então, isso tem sido visto com muito temor pelo movimento indígena e por todas as organizações, pesquisadores que apoiam e trabalham. Se for nessa direção, vai ficar muito mais difícil novas demarcações, é isso ou não? Na prática, se a gente for olhar o parecer que foi emitido nessa quarta-feira pela AGU, assinado pelo presidente Temer, a gente praticamente vai parar as demarcações no Brasil. E isso é bastante problemático, bastante grave, porque apesar da gente ter tido um grande avanço dentro da Amazônia Legal, que é onde estão hoje a maior parte das terras indígenas, da área das terras indígenas, tem um passivo no reconhecimento desse direito fora da Amazônia, que é onde tem quase metade da população indígena no Brasil. A gente está falando aí de 900 mil pessoas. E essas terras se valorizaram? São justamente as terras que se valorizaram e onde os interesses do agronegócio cresceram mais. Imaginei. Você é onde está? Mato Grosso do Sul, sul da Tocantins, Bahia, Rondônia, Mato Grosso. Ou seja, eles não querem que os índios tenham mais nenhuma terra além da que já possuem atualmente. Justamente. E isso é bastante grave porque foi justamente nessas regiões em que o Estado brasileiro, antes da Constituição de 88, tinha uma política que era criar pequenas áreas, reservas eram chamadas, e por isso que até às vezes a gente acaba chamando terra indígena de reserva, para jogar os índios lá dentro e liberar a área para colonização. Então, lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, onde eu pesquiso, é muito comum as lideranças falarem que vivem em chiqueiros, porque são áreas super populosas, em que os índices de violência são altíssimos, justamente porque não são áreas no tamanho determinado pela forma de ocupação tradicional deles, que é o que determina a Constituição. Hoje, a Constituição de 88 e todas as constituições do período republicano dizem que a territorialidade indígena tem que ser respeitada conforme os usos, costumes e tradições. E é por isso que o Estado brasileiro tem esse dever de demarcar terras indígenas. Mas o que a gente tem visto, né, já não é de agora, o governo Dilma teve uma taxa muito baixa de demarcações e o governo Temer está trabalhando para não ter nenhuma, junto com os desejos da bancada ruralista. Agora, o que é muito curioso é que esse parecer da AGU que saiu na quarta-feira sai exatamente no momento em que o Temer está angariando apoio no Congresso para evitar uma denúncia, né, ele está juntando os deputados lá, não vou dizer comprar, porque ele está comprando, pronto. E, estranhamente, também no começo da semana começou a circular um vídeo do deputado federal Luiz Carlos Reis, que é um expoente da Frente Parlamentar Agropecuária, já anunciando que sairia um parecer, que eles estavam negociando um parecer na AGU, tendo em vista essa paralisação das demarcações, para estancar, prometendo aos produtores estancar as demarcações. Então, isso mostra um vínculo bastante Agora, inegável. Mas a decisão final de quem é? É do Supremo Tribunal Federal?
Na realidade... Ou já decidiu, tem que cumprir o que ele decidiu. O Estado brasileiro tem a obrigação de demarcar as terras indígenas. Isso, de acordo com a Constituição. De acordo com a Constituição. O que o Supremo Tribunal Federal pode fazer é julgar, né, tem casos que acabam se tornando jurisprudência, que vão virando entendimentos consolidados. Esse parecer tem entendimentos que são altamente polêmicos, ou seja, que não foram consolidados pelo STF. Um deles é esse da ampliação e um outro é uma tese chamada do marco temporal, que determina que os índios só teriam direito às terras ocupadas por eles na data de 5 de outubro de 88. Isso é uma tese que começou a aparecer em várias ações contra demarcações e que já chegou a anular algumas terras no STF, né, em processos que chegaram ao STF, mas que tem posicionamentos contrários de inúmeros juristas, como o professor José Afonso da Silva, que é um dos maiores constitucionalistas brasileiros, e tem tido recebido uma onda de críticas pelo movimento indígena, porque justamente quando você dá uma data para a ocupação indígena, você ignora que muitos povos foram expulsos desses territórios, principalmente, a gente está falando fora da Amazônia Legal, mas também lá. Então, o que a gente está vendo hoje é que ninguém está querendo tomar uma decisão. O Estado brasileiro tem a obrigação de demarcar as terras, o STF ainda não chegou a entendimentos consolidados e a bancada ruralista está pressionando para causar mais, para evitar que esses direitos sejam reconhecidos. Tatiane, a gente ouve o pessoal do agronegócio dizer o seguinte, olha, nós não precisamos derrubar mais nem 1 metro de mata. Nós não precisamos pegar mais nem 1 metro da área indígena, porque o que nós já temos é o suficiente para a gente continuar plantando. Ao invés de expandir, nós estamos aumentando a nossa produtividade. Isso é marketing ou isso é realidade? Eu acredito que isso seja marketing, porque, na verdade, nas regiões em que o agronegócio está mais interessado em restringir as terras indígenas e as demandas também, porque existem muitas demandas dos indígenas por terras que ainda não foram demarcadas. O que a gente vê é que as terras estão invadidas por empreendimentos do agronegócio, isso é muito comum no Rio Grande do Sul, em que as terras estão sendo invadidas, no Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, e também tem um posicionamento muito ativo contra essas áreas que estão sendo reivindicadas, justamente nas áreas em que os indígenas mais sofrem violações de direitos e mais sofrem com o não atendimento das suas demandas mais básicas, né, de saúde, educação, justamente porque as terras não são demarcadas. Quando você não tem a terra demarcada, a FUNAI, a CESAI, que são os órgãos responsáveis pelas políticas, não conseguem minimamente dar uma atenção àquelas populações. Tatiane, muito obrigado pela gentileza, um prazer em conhecê-la. Muito obrigada. Muito obrigado, até logo. Muito obrigado. Com participação, então, da nossa convidada, a antropóloga Tatiane Klein, para a gente poder entender, então, mais uma questão importante, em relação à demarcação de terra indígena. Isso diz respeito a nós, né? No nosso país.